Quando o manto inaugural de neve sepultou o modesto povoado de Red Willow sob uma camada superior a 1 metro de gelo vitrificado pelo vento, os habitantes recorreram aos seus instintos de sobrevivência habituais. Cerraram as fileiras, racionaram cada achas de lenha com avareza espartana e elevaram preces para que a geada não ceifasse nenhuma vida naquela estação impiedosa. Todos, exceto um homem, Elias Kruger, enquanto as chaminés vizinhas vomitavam fumaça densa e os patriarcas contabilizavam troncos como se fossem pepitas de ouro. Elias empenhava-se em uma tarefa incompreensível aos olhos alheios. Não estava expandindo seus aposentos, nem erguendo um celeiro para o gado. Ele construía, tábua por tábua, uma estrutura envolvente ao redor de sua própria residência, uma segunda pele de madeira que abraçava a cabana original, preservando propositalmente um fosso de ar entre ambas. O frio congelou o juízo dele. Sussurravam os clientes no balcão do armazém geral. Está sepultando seu futuro em pregos e madeira inútil, sentenciavam outros. Elias, imperturbável, não oferecia réplicas, apenas media, serrava e martelava. O vapor de sua respiração fundia-se com a bruma leitosa de dezembro, enquanto ele trabalhava desde a antemanhã até que a penumbra noturna impusesse uma trégua forçada. Na terceira semana, o escárnio já não era velado. Durante a missa dominical, os homens torciam os pescoços para espiar sua propriedade através das vidraças foscas. As matronas baixavam o tom ao cruzar com Marta, sua esposa. Até as crianças, cruéis em sua inocência, apontavam para o edifício bizarro, apelidando-o jocosamente de a casa dentro da casa. Ninguém compreendia por que um ex-carpinteiro naval, vindo de Hamburgo anos antes, dissiparia madeira nobre em algo tão aparentemente frívolo. Contudo, Elias não havia perdido a sanidade. Ele detinha um conhecimento invisível aos demais. Em seu primeiro inverno em Red Willow, Elias dissecou não apenas o frio, mas as consequências insidiosas dele. Observou como a lenha estocada ao relento, sob lonas frouxas, embebia-se da umidade ambiente. Não estava encharcada, mas úmida o bastante para chiar no fogo, gerar fumaça tóxica e ofertar pouco calor real. Viu crianças tossindo na calada da noite. Viu a fuligem acumulando-se perigosamente nas chaminés. Viu famílias incinerando o dobro de combustível para meramente sobreviver. O problema não residia apenas no inverno, mas na estratégia de combate a ele. Enquanto outros vedavam suas cabanas até o ar tornar-se viciado e pesado, Elias rememorava os estaleiros navais. Lembrava-se dos navios que apodreciam de dentro para fora quando a madeira não respirava. Recordava que a água era o algoz silencioso de qualquer estrutura. Decidiu, então, inovar radicalmente. A carcaça que erguia não era hermética. Possuía aberturas inferiores estratégicas e respiradouros superiores. O telhado do anexo projetava-se, afastando a neve e a chuva das paredes reais da habitação. Nada tocava a madeira principal. Era um escudo, um pulmão, uma zona de controle térmico. Nesse interstício vácuo, Elias começou a empilhar a lenha, não de forma aleatória, mas tronco por tronco, na vertical, com a casca voltada para fora, criando corredores de circulação de ar, protegida da neve, do gelo e do vento cortante, mas nunca sufocada. Agora constrói casas para a lenha, zombou Thomas Becker, o decano do local. Elias apenas curvou os lábios num sorriso discreto. Marta, contudo, não achava graça. Aquele anexo consumira quase metade de suas economias. Cada tábua fixada era uma aposta de alto risco. Cada comentário mordaz aderia ao seu peito como piche. E se eles estiverem certos? Indagou ela numa noite, em um sussurro carregado de apreensão. Elias não respondeu de pronto. Alimentou o braseiro com um lenho seco que ardeu límpido e brilhante, sem fumaça. O inverno dará a resposta, disse por fim com serenidade. No Natal, a obra estava concluída. De longe, parecia absurda, descomunal, vazia demais,
arejada demais. Na ceia comunitária, alguém vocalizou o pensamento coletivo. Aquele homem ergueu o monumento mais dispendioso à estupidez que este vale já testemunhou. As gargalhadas inundaram o salão. Elias baixou a fronte e continuou sua refeição em silêncio estoico. Ninguém sabia que ele passara semanas registrando temperaturas meticulosamente. Ninguém sabia que sua lenha, mesmo no auge de dezembro, estava mais seca que a pólvora. Ninguém sabia que dentro de sua cabana o calor permanecia estável com uma fração do fogo habitual. Ainda não, pois janeiro se aproximava, trazendo consigo o inverno verdadeiro, aquele que não perdoa falhas, o tipo de inverno que transmuta zombarias em silêncio sepulcral. E quando esse momento chegasse, Red Willow descobriria que o aparente desperdício era, na verdade, uma sobrevivência calculada com precisão cirúrgica. Janeiro chegou sem alarde, como costumam chegar os eventos que alteram o destino de uma comunidade. Não houve tempestade no primeiro dia, nem ventos ferozes, nem céus cor de chumbo. Apenas um frio límpido e seco que se infiltrava por cada fresta, transformando a respiração em vapor perene. Em Red Willow, os colonos iniciaram o mês com cautela extrema. Ninguém desejava evocar a memória do inverno de 5 anos atrás, quando 2 famílias ficaram sem lenha antes de fevereiro. Elias Kruger sabia disso. Por isso, observava, media e anotava em silêncio. A cada alvorada, antes que o sol despontasse, ia ao espaço entre a cabana e o anexo. O ar ali não estava estagnado, mas tampouco era violento. Movia-se devagar, constante, como uma correnteza domesticada. Tocava a lenha com as mãos nuas. Não estava gélida como a de fora. Estava seca, leve, viva. Acendia o fogo e esperava. A resposta era a devida. Chama clara, calor súbito, fumaça inexistente. Elias permitia que a pedra da lareira absorvesse a energia e a irradiasse lentamente durante o dia. Alimentava o fogo menos vezes, documentando tudo. Enquanto isso, no restante do assentamento, a rotina deteriorava-se. Os homens começaram a levantar-se mais cedo para quebrar o gelo ao redor das pilhas de lenha. A neve, impulsionada pelo vento, infiltrara-se sob lonas e telhados precários improvisados. Os troncos estalavam ao serem separados, cobertos de geada. "Está úmida", resmungou Becker certa manhã, franzindo o senho ao lançar um tronco ao fogo. O lenho silvou e a fumaça acre preencheu o cômodo. As mulheres começaram a notar que as casas demoravam mais a aquecer. As crianças dormiam sob camadas extras de pele e lã. As chaminés exigiam limpezas frequentes pela acumulação de fuligem gordurosa. E, gradualmente, algo começou a chamar a atenção. A cabana dos Kruger não expelia colunas de fumaça negra. Sua chaminé operava limpa, mesmo ao amanhecer. Marta cozinhava sem luvas. As janelas não exibiam a crosta de gelo interna. Certa tarde, Anna Becker, esposa de Thomas, deteve-se frente ao anexo. "Não compreendo", disse ela. "Lá fora faz o mesmo frio que em minha casa, mas aqui a sensação é distinta." Elias não discursou. Apenas abriu uma seção do depósito e lhe ofertou a lenha. Ana segurou um tronco, surpresa com a leveza do objeto. "Está seco", sussurrou incrédula. O rumor começou a circular, mas ainda envolto em desconfiança. "Sorte", diziam alguns, ou mera aparência enganosa. A verdadeira prova de fogo chegou em meados do mês. Em 16 de janeiro, o vento mudou de quadrante e o céu adquiriu aquele tom pálido e doentio que os anciãos reconheciam com pavor. Ao anoitecer, a temperatura despencou vertiginosamente. Ao amanhecer do dia seguinte, o termômetro marcava 35 graus negativos. O vento não soprava, ele espancava. Durante 3 dias, Red Willow ficou isolada do mundo. A neve não caía, era arremessada na horizontal. Os homens não conseguiam manter-se de pé lá fora por mais de alguns minutos. As portas congelavam nos batentes. A água solidificava nos baldes antes de alcançar a mesa. As famílias queimavam lenha sem descanso. Na casa dos Becker, Thomas alimentava a fornalha a cada 20 minutos. A lenha chiava, fumegava, consumia calor antes de produzi-lo. A temperatura interior mal superava os 12 graus. Dormiam vestidos. Em outra cabana,
A tosse de uma criança tornou-se ininterrupta. Na casa de Elias, o cenário era diametralmente oposto. O anexo absorvia a fúria da tempestade. Dentro do espaço intermediário, o ar circulava, mas não mordia. Elias entrava, buscava lenha seca e retornava ao interior sem lutar contra o vendaval. O fogo pegava de imediato. No segundo dia da tormenta, a temperatura dentro da cabana mantinha-se em confortáveis 20 graus. Marta cozinhava com normalidade. As crianças brincavam no assoalho. O fogo exigia atenção a cada 40 ou 45 minutos, e não a cada 20. Pela tarde, batidas soaram na porta. Era Thomas Becker. Hesitou antes de falar. "Minha lenha está molhada", admitiu, com a voz embargada pela derrota. "Está acabando." Elias não sorriu. Não celebrou, apenas vestiu o casaco. "Venha", disse. Becker o seguiu até o anexo. Viu as fileiras de troncos protegidos. Tocou um, depois outro. Sua expressão mudou. "Não é apenas uma parede", murmurou. "É um santuário para o calor e para o combustível." Elias assentiu. "O fogo não falha", disse. "O que falha é como o alimentamos." Becker retornou para sua casa com lenha seca nos braços e uma ideia que lhe roubaria o sono naquela noite. Quando a tormenta finalmente cessou, Red Willow saiu para contabilizar os prejuízos. Animais mortos, pilhas de lenha inutilizadas, famílias exaustas. E uma pergunta que já não podia ser ignorada. Por que a casa rodeada por um barracão havia resistido melhor que todas as outras? O riso desaparecera. Restava a evidência crua e o inverno ainda não havia terminado. O silêncio que sucedeu à tempestade foi distinto de qualquer outro. Não era calma, era a avaliação crítica. Em Red Willow, os colonos não falavam de outra coisa senão o frio, a lenha perdida e a casa de Elias Kruger. Durante os dias posteriores, a neve seguia alta, mas o vento havia cedido. Foi então que começaram as comparações inevitáveis. Quanta lenha cada família havia queimado? Quantas horas conseguiam manter o interior realmente aquecido? Quantas noites as crianças dormiram sem tossir? Thomas Becker, que fora um dos críticos mais ferrenhos, foi o primeiro a verbalizar o incômodo geral. "Não pode ser sorte", disse numa manhã na loja. Algo ele fez diferente. A frase ficou flutuando no ar. 2 dias depois, Becker apareceu na casa de Elias com uma proposta inusitada. Não trazia ironia nem escárnio. Trazia papel, lápis e uma balança de mercado. "Quero medir tudo", disse. "Temperatura, consumo de lenha e umidade." Elias aceitou sem hesitar. Não construíra o anexo para evangelizar ninguém, mas tampouco tinha segredos a ocultar. A auditoria começou na alvorada de 22 de janeiro. Becker instalou termômetros idênticos em ambas as casas, na mesma altura e distância da lareira. Anotava 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia e noite. Contabilizava cada tronco que entrava no fogo, aferindo comprimento e espessura. Pesava amostras de lenha antes da combustão. Os resultados começaram a perturbá-lo profundamente. A cabana de Elias mantinha uma temperatura média de 19 a 20 graus, com um consumo constante, porém moderado. A sua, para aproximar-se desse nível, demandava quase o dobro de combustível. Após uma semana, Becker fez o cálculo fatídico. "Estou queimando 1,5 cordas, você não chega a 1", admitiu. Mas a diferença mais contundente não foi o calor, foi a matéria-prima. Becker tomou troncos aleatórios de ambos os montes e partiu-os frente a Elias. O interior dos seus estava escuro, úmido, exalando um odor ácido. Os de Elias revelavam-se claros, secos, com fissuras finas. Pesou cada peça. A discrepância de umidade era brutal. "Estou queimando madeira para secar madeira", disse Becker em voz baixa. "Isso explica a fumaça e o frio." A notícia alastrou-se velozmente. Em menos de uma semana, outros homens pediram para inspecionar o anexo. Samuel Ortiz, que perdera quase toda sua lenha durante a tormenta, observou o espaço vazio com atenção clínica. "Pensei que era apenas ar desperdiçado", disse. "Mas não é ar, é controle." Elias explicou o mínimo necessário. Não falou de fórmulas complexas nem teorias, apenas de princípios elementares. Proteger da umidade, permitir que o ar se mova, separar o frio do calor sem aprisioná-lo. Para alguns foi suficiente.
Para outros, nem tanto. Usou madeira em excesso, objetou Henry Wallace, um construtor afamado na região. Mesmo que economize lenha, levará anos para recuperar o custo. Becker, munido de seus números irrefutáveis, negou com a cabeça. 3 invernos. Respondeu. No máximo 4. Depois, é tudo lucro puro. Aquela frase mudou o tom da conversa. O debate deixara de ser emocional para tornar-se matemático. Numa tarde, a comunidade reuniu-se no salão comum. Becker apresentou seus registros detalhados. Temperaturas, consumo, pesos, comparações diretas. Ninguém riu. Quando terminou, o silêncio era denso. E a saúde? Indagou uma mulher do fundo do salão. Meu filho continua tossindo. Elias falou pela primeira vez perante todos. A lenha seca arde limpo, disse. Menos fumaça, menos fuligem, mais calor. Não é magia. As percepções mudaram instantaneamente. Naquela mesma semana, 2 homens começaram a medir suas próprias casas. Não copiaram tudo, mas ergueram pequenos telheiros para proteger a lenha. Os resultados foram imediatos. Menos fumaça, mais calor, menor consumo. O riso havia desaparecido por completo. Agora havia algo mais perigoso para o orgulho: a evidência. No final de fevereiro, Becker tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Diante da comunidade, dirigiu-se a Elias. Quero que me ajude a construir disse, e quero que todos vejam. O homem que mais zombara estava pedindo para aprender. Elias aceitou sem impor condições. A obra começou com espectadores. Cada poste colocado era observado, cada fresta de ventilação discutida. Elias explicava sem arrogância, deixando que os resultados falassem por si. E enquanto os dias se alongavam e o inverno começava a ceder lentamente, Red Willow entendeu algo fundamental. Não haviam estado errados por serem ignorantes. Haviam estado errados por não questionarem o que sempre haviam feito. O anexo ao redor da casa já não parecia loucura, parecia o prelúdio de uma nova forma de sobreviver. E ainda faltava ver o que ocorreria quando o próximo inverno chegasse com mais casas protegidas do que nunca. A primavera chegou tardia a Red Willow, como se o inverno resistisse a abrir mão de seu domínio. A neve começou a retirar-se em camadas, revelando a terra escura e a madeira marcada por meses de gelo. Foi então que apareceram as consequências reais do frio e as diferenças abissais entre quem havia resistido e quem apenas sobrevivera. Em muitas cabanas, os muros exibiam manchas de umidade. Nas esquinas, voltadas ao norte, a madeira cedia macia ao toque. Algumas chaminés tiveram de ser desmontadas pela acumulação excessiva de fuligem. Os homens falavam de reparos onerosos, de semanas perdidas antes de poder semear. A cabana de Elias Kruger era outra história. Quando removeram a neve acumulada junto ao anexo, as paredes interiores revelaram-se secas. Não havia mofo, não havia o cheiro acre de umidade. A base da estrutura mantinha-se firme, sem sinais de gelo aprisionado ou fissuras provocadas pela expansão térmica. Henry Wallace, o construtor cético, pediu para inspecionar a cabana. Só quero ver, disse. Nada mais. Elias assentiu. Wallace percorreu o espaço entre o anexo e a cabana com atenção profissional. Tocou as vigas, examinou as juntas, observou os respiradouros. Não há dano, murmurou. Nem sequer onde normalmente aparece primeiro. Foi um golpe silencioso em seu orgulho, mas o impacto maior não foi estrutural. Foi humano. Naquele ano, nenhuma criança da família Kruger adoeceu durante o inverno. Enquanto isso, em outras casas, as tosses persistiam e alguns idosos levaram semanas para recuperar-se do frio acumulado nos ossos. As mulheres notaram isso antes dos homens. Não é apenas calor, disse Anna Becker. É ar limpo. A conversa mudou de tom novamente. Já não se tratava de economizar lenha. Tratava-se de proteger vidas. No final de abril, 5 famílias reuniram-se frente à casa de Elias. Não levaram zombarias, levaram perguntas. Quanta madeira necessitamos? Que espaço é suficiente? Podemos adaptar o que já temos? Elias respondeu a tudo com paciência infinita. Não cobrou,
não pediu louro. Para ele, o conhecimento não era propriedade, mas responsabilidade. Durante o verão, Red Willow transformou-se num ateliê a céu aberto. Ergueram-se estruturas simples, algumas completas, outras parciais. Cada família adaptou o design aos seus recursos. Não todos podiam rodear a casa inteira, mas mesmo pequenos anexos nas paredes mais expostas marcaram a diferença. O som de martelos substituiu o das queixas. Quando chegou o inverno seguinte, o povoado era distinto. Não todas as casas possuíam o revestimento completo, mas nenhuma armazenava lenha à intempérie como outrora. A maioria havia aprendido a lição basilar. O inimigo não era o frio, mas a umidade. As noites foram duras, mas não desesperadoras. O consumo de lenha caiu, a fumaça diminuiu. As chaminés mantiveram-se limpas. As crianças dormiam melhor. Um dia de janeiro, enquanto o sol refletia na neve, Becker deteve-se junto a Elias. "Sabe o que é mais estranho?" disse. "Você não inventou nada novo." Elias sorriu. "Só deixei que o ar fizesse seu trabalho." A fama da casa revestida começou a viajar. Colonos de outros vales chegaram para inquirir. Alguns tomavam notas, outros apenas observavam. Um funcionário do território visitou Red Willow para documentar o fenômeno. Desenhou esquemas, anotou medidas, registrou testemunhos. "Isto vai além do conforto", disse. "É durabilidade." E tinha razão. As casas protegidas envelheciam mais devagar. A madeira mantinha-se sã. Os custos de manutenção despencavam. As famílias podiam investir em gado, ferramentas, educação. O inverno já não ditava todas as regras. Para Elias, a maior mudança foi silenciosa. Num entardecer, caminhando entre as estruturas novas, lembrou-se das risadas do primeiro ano. Não havia ressentimento, apenas uma certeza. A maioria das pessoas não zomba por maldade, zomba por medo do desconhecido. Red Willow havia aprendido e ainda restava uma última lição por consolidar, pois o verdadeiro legado daquela construção não estava apenas no calor retido, mas na forma como ensinou uma comunidade a escutar antes de julgar. E essa lição, como o bom calor, tende a perdurar. Com o passar dos anos, a história da casa dentro da casa deixou de ser uma anedota curiosa para transformar-se em referência técnica. Em Red Willow, ninguém precisava explicar por que as novas cabanas eram erguidas com espaços ventilados, beirais profundos e áreas protegidas para a lenha. Simplesmente fazia-se assim. O inverno de 1898 foi o mais rigoroso que a região recordava desde a Grande Tempestade. As temperaturas mergulharam durante semanas sem trégua e o vento voltou a colocar à prova cada construção do vale. No entanto, desta vez, Red Willow não foi palco de desespero. As casas resistiram, as chaminés não se afogaram em fumaça, as famílias não dormiram vestidas. A lenha ardeu limpa. Elias Kruger, já com a barba grisalha, observava o povoado de seu alpendre. Onde antes havia olhares de escárnio, agora havia respeito silencioso. Não porque ele o exigisse, mas porque o tempo havia feito seu trabalho. Um dia chegou um visitante inesperado, Carl Hoffman, engenheiro enviado pela administração territorial. Vinha munido de plantas, instrumentos e uma curiosidade genuína. "Vi construções similares na Europa", disse, "mas nunca adaptadas assim ao clima daqui." Durante 3 dias, Hoffman mediu, perguntou e anotou. Comparou casas antigas com as protegidas, calculou perdas térmicas, observou a circulação do ar, examinou a madeira. Ao final, sentou-se frente a Elias. "Isto não é um truque", afirmou. "É ciência aplicada com senso comum." O relatório de Hoffman foi publicado meses depois. Não levava o nome de Elias no título, mas sim seus princípios. Discorria sobre fachadas ventiladas, controle de umidade e proteção passiva contra o frio, conceitos que, décadas mais tarde, seriam redescobertos por engenheiros modernos. Para Red Willow, o impacto foi imediato e duradouro. Novos colonos chegaram buscando um lugar onde o inverno não fosse sinônimo de sofrimento constante. O assentamento cresceu, as colheitas melhoraram, as famílias não apenas sobreviviam, mas prosperavam. Elias nunca se tornou um homem rico em ouro, mas tampouco voltou a passar necessidade. A comunidade oferecia-lhe ajuda, trocas, deferência. Seus filhos cresceram saudáveis,
aprendendo que observar era tão valioso quanto o trabalho braçal. Anos depois, quando Elias faleceu, o povoado inteiro reuniu-se para a despedida. Não houve discursos grandiloquentes, apenas uma frase repetida em voz baixa. Foi o homem que escutou o inverno. Sua casa permaneceu de pé muito tempo depois. Quando finalmente foi desmontada para dar lugar a algo maior, os homens ficaram atônitos. A cabana interior estava quase intacta, a madeira clara, firme, sem sinais de putrefação. 80 invernos não a haviam vencido. Hoje restam apenas fotografias e relatos. Mas o princípio segue vivo. Cada vez que alguém decide proteger, antes que isolar por completo, permitir que o ar circule em vez de aprisioná-lo, ou pensar no longo prazo em vez da solução rápida, o legado de Elias se manifesta. A saga de Red Willow ensina algo singelo e poderoso. Nem toda ideia estranha é um erro, nem toda tradição é intocável, e nem tudo o que parece desperdício o é. Por vezes, a diferença entre tiritar de frio e viver com dignidade não está em trabalhar mais arduamente, mas em compreender melhor. Os vizinhos riram quando ele construiu um abrigo ao redor de sua casa. Deixaram de rir quando sua lenha permaneceu seca todo o inverno e aprenderam finalmente que a verdadeira sabedoria nem sempre grita. Às vezes, ela trabalha em silêncio, pregando tábuas sob a neve, esperando pacientemente que o tempo faça o resto.